Boa noite. Estamos iniciando, dando uma retornada até, né, um pouco na matéria devido a um problema de áudio, devido à condição de chuva que nós tivemos aqui. E estamos retornando aí um pouquinho atrás, na parte de qualidade, né? Então, para nós compreendermos, qualidade é o atendimento das necessidades e anseios dos clientes, né? O processo com qualidade é igual a um produto de qualidade. Depois, quando nós conseguimos fazer tudo dentro de prazos, de medidas, da forma correta, nós conseguimos então fazer esse processo com qualidade, né, em cima do que as empresas pedem, né, e temos um produto de qualidade, o qual será indicado para o consumidor. E assim sendo, a qualidade seria um conjunto de regras mínimas com o objetivo de orientar cada parte da empresa para que execute corretamente no tempo e no espaço, né, a sua tarefa em harmonia com as outras. Temos, por exemplo, o seguinte: trabalhamos numa empresa cuja o transporte das máquinas são feitos em pranchas, né, em transportes em cima de caminhões. E acontece o seguinte: se nós não pegarmos e frisarmos essa palavrinha tempo e harmonia, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba atrapalhando, né, por falta de planejamento da qualidade do nosso serviço, a gente acaba atrapalhando a harmonia das outras pessoas que estão do lado, tendo em vista que se nós não fôssemos utilizar esse caminhão para o transporte das máquinas, equipamento, se nós não fôssemos utilizar naquele momento, ela poderia estar sendo utilizada por outro setor ou por outra pessoa da mesma empresa, né? O desenvolvimento da qualidade é o comprometimento, tem que ter o comprometimento do empresário, né? Na verdade, quando você entra numa empresa e você você tem um comprometimento de estar ajudando, né? De estar com condições de trazer novas técnicas, de trazer novos resultados, novos trabalhos. E às vezes você chega como se fosse um balão, né, cheio de expectativas, e na verdade o empresário, né, ele não corresponde com o seu ideal, né, o ideal, o que você desejaria executar dentro da empresa. Então, aquela famosa frase, né, o olho do dono é que engorda o gado, cabe dentro disso, né, o comprometimento do empresário em condições do quê? De buscar novas tecnologias, né? Tendo isso em vista, que se tudo está bem enquadradinho mesmo, se você consegue executar, tentar implantar novas técnicas e tecnologias dentro do seu meio de trabalho, do setor produtivo, para você conseguir uma qualidade melhor do teu produto, do teu trabalho, você consegue já então pré-determinar, né, definir objetivos. Esses objetivos, eles são definidos o quê? Aonde eu quero chegar, como, de que forma eu quero chegar. Então, dentro de objetivos, nós temos que pensar em quê? Temos que pensar em objetivos, métodos e tecnologia que vai ser utilizada, né? Credibilidade, fidelidade, comprometimento do empresário com a qualidade. Este item é de muita importância também, porque a credibilidade, o que o consumidor pensa sobre a empresa, né? Você ser fiel com o seu consumidor, com você mesmo realmente, e você ter comprometimento da qualidade. Um exemplo muito clássico pode se tornar questão do agricultura agroecológica. Se nós pensarmos em horticultura orgânica, né? Vamos dizer que você tem um mercado, você tem um crédito, né? Você tem uma credibilidade no mercado por produzir produtos agroecológicos, né? Então, esse produto agroecológico basicamente produzido sem o uso de defensivos químicos ou qualquer outra coisa química, né? E aí você tem essa credibilidade que você tem essa produção. Então, você passa a ser fiel, o comprador
passa a ser fiel com você, né? Compra teu produto, né? Tua olerícola, e você se compromete a passar sempre essa qualidade. Suponhamos que num período de tempo, né, da colheita aí, e você teve um pequeno problema, e aí você precisa de colocar, a tua planta não desenvolveu da forma e no prazo, né? Então você rompe essa barreira da qualidade porque você não consegue atingir o prazo, e muitas pessoas que que não conseguimos assim acreditar tal confiança, às vezes utilizam de técnicas de métodos químicos, né? Como, por exemplo, em hortas convencionais, a gente tem aplicação quase semanal, vamos dizer assim, de aplicação de ureia, né? Para o desenvolvimento vegetativo. Então, aí o seu empresário, o seu patrão, pede para você estar fazendo essa aplicação. Porém, não se esquecendo que a sua empresa é uma empresa agroecológica, então não deveria ser utilizado, né? Então, você fazendo isso, pode ser que você perca a credibilidade no mercado, a fidelidade com o seu parceiro, né, com o comprador, e o comprometimento. Então, primeiramente, empresários, administradores, técnicos, agrônomos, todos os envolvidos no setor, né, de produção, eles têm que ter em vista um comprometimento com a qualidade, né? O uso racional dos recursos operacionais. Este uso racional nada mais é do que você otimizar, né? Sempre buscando otimizar, você não perdendo espaço, né? Com coisas fúteis realmente. Então, otimizar mão de obra, otimizar equipamento, otimizar insumos, né? Às vezes a gente percebe, né? Porque o vizinho fez 2, 3 toneladas de calcário, as pessoas, os pequenos proprietários, realmente isso acontece muito, né? Todo mundo já deve ter observado isso. Ele fazendo 2 toneladas, o vizinho fazendo 2, 3 toneladas de calcário no seu solo, no seu pasto, na cultura, e o vizinho tendo a mesma, vendo o resultado, às vezes ele se empolga realmente, né? Viu que a cultura do vizinho ficou melhor, e ele vai lá e coloca também 2, 3 toneladas. E aí, pensando-se que cada gleba tem a sua necessidade específica, né? A chamada agricultura de precisão, que hoje é feita de forma bem racional, a gente acaba não otimizando, né, os recursos operacionais aí. Comprometimento de todos os envolvidos no processo. Este é de suma importância. Como fazer para eu comprometer a minha equipe, a minha empresa e os empregados dessa empresa a estarem comprometidos, né, com o processo de produção? Esta é uma forma de se pensar, é uma forma de se fazer uma autocrítica, né? Como que eu vou fazer para comprometer? Isso seria um caso de treinamento de pessoas, né? Então as pessoas têm que estar treinadas, elas têm que saber o objetivo da empresa, a missão da empresa, né? Por que essa empresa existe, para quem que ela existe, o que ela vai fazer, que tipo de serviço que ela vai prestar, e cada um saber do sua determinada função, seu plano de carreira. Tempo, paciência e habilidade de relação humana. Esta tempo e paciência é realmente uma forma vamos dizer assim, de se administrar. Se você tem um planejamento flexível, né, você consegue realmente buscar, né, flexibilizar esse tempo e otimizar ele sempre que possível, né? E a habilidade de relação humana é um grande problema hoje dentro de muitos gestores, né? Os gestores, eles acabam esquecendo, né, realmente do que o empregado, o subordinado, além de empregado e primeiramente, ele é um ser humano. E essa habilidade de relação humana, ela vem tratar o quê? De que forma
qual é a melhor forma de eu atingir um resultado, né? É eu elogiar ou eu bronquear, eu brigar, chamar muito a atenção, nunca dar um feedback para essa pessoa, né? Por exemplo, temos as pessoas que trabalham em algumas empresas, os famosos multiusos, o famoso bombril que as pessoas falam, né? As pessoas, elas são muito úteis em vários setores devido que o seu conhecimento amplo na área que executa. Porém, muitas pessoas às vezes acabam se desligando das empresas devido a isso, devido ele não saber a importância dele para a empresa. Então o feedback é sempre importante ser feito, né, para seus subordinados, a gente receber também, né, realmente. Temos que transmitir confiança, né? Gestores, administradores, os próprios técnicos, nós temos que transmitir confiança para que as pessoas ao nosso lado possam, vamos dizer assim, não se auxiliar conosco quando estiverem em dúvida, né? Então realmente a relação humana e transmitir confiança, ela vem trazer para a gente uma questão de que temos que ser gestores, temos que agir com razão, temos que ter uma parcela de emoção dentro disso, para que nós possamos conduzir realmente o nosso campo de trabalho, né, nosso setor produtivo, de forma que as pessoas, quando tiverem um problema, quando tiverem uma dificuldade, não a escondam, né? Eles realmente venham buscar a informação com o superior, venham buscar a informação com um profissional habilitado. Então, tem que se transmitir confiança para os subordinados. Para quê? Para que eles possam trazer para vocês a solução dos problemas, né? Investir em treinamento sempre, né? As pessoas devem ser treinadas, sempre muito bem treinadas, entender assim as mudanças que ocorrem dentro do sistema, né? Você teve antigamente, né, em questão de pulverização de defensivo, a 1980, as pessoas usavam um volume gigantesco de água, né? Então quando eu falo volume é litro por hectare, tá? Então, e vazão, que é uma coisa contrária, né, que é vazão é a vazão do bico, da ponta de pulverização em minutos, segundos, né, em tempos determinados. Então, antigamente se usava absurdos de volume de calda. Hoje usa-se números bem reduzidos, né, chegando assim a 90, aplicação aérea 30 litros, né, 50 litros por hectare. Então, água nada mais é do que uma ferramenta, né, um meio para que o defensivo químico chegue no alvo. Então, essa água tem que ser de qualidade. Então, para que a gente vamos encontrar muitas pessoas com tempos e vícios, né, vamos dizer assim, vícios do trabalho de forma antiga. E aí nós precisamos transmitir confiança e transmitir conhecimento, né, para essas pessoas, para que elas possam realizar o trabalho com qualidade. Valorização das outras pessoas, né? Nós temos que sempre valorizar as outras pessoas, valorizar como seres humanos, mostrar para elas o quão importante elas são perante a tua empresa, perante o teu trabalho, né? Pois essas pessoas que trazem às vezes a mão de obra, elas que executam o serviço, e o nosso sucesso, o sucesso da empresa, nada mais depende de que pessoas motivadas, pessoas com anseio, né, sabendo da qualidade do serviço dele aí. E o técnico agrícola, por natureza, ele tem que ser o quê? Um solucionador de problemas, né? Ele tem que detectar o problema, passar sim, porém, na hora que ele for passar o problema, ele já tem que vir com as soluções. Então, trazer soluções é o que vai te dar o diferencial, tá? Gestão e qualidade. Gerir
é viver em constante processo de tomada de decisões, levando aos membros resultados possíveis, tá? Então, gerir é viver um constante processo de tomada de decisões, levando aos melhores resultados possíveis, pensando-se que essas decisões devem ser muito estudadas, devem ser muito bem planejadas, porque a tomada de decisão, ela te traz tanto o sucesso como o insucesso. Uma tomada de decisão precipitada, ela pode te trazer os piores resultados possíveis, mas uma gestão com um planejamento perfeito, flexível, ela consegue trazer você aos melhores resultados possíveis, né? E qualidade é o entendimento das exigências do cliente. Só frisando de novo, estou frisando muito qualidade, porque a qualidade é uma coisa que a gente perde às vezes devido que a nossa pressa, né? Então, sempre digo para as pessoas que trabalham comigo e as que trabalham junto comigo também sempre me falam: trabalhar com pressa e depressa tem significados diferentes, né? Isso aí fica uma coisinha para vocês pensarem aí. Tá? Qualidade e produtividade. Às vezes pensando-se assim, que qualidade, quando você tem produtividade, que é um aumento, né, vamos dizer, de produção, e muitas pessoas pensam que com o aumento da produtividade se perde em qualidade. O caso é que a qualidade e produtividade andam juntos, ligados, né? Porém, tem que as pessoas estarem treinadas, né, para você manter uma produtividade com baixo custo, entrega em prazo correto e com qualidade. Então, uma frase para se pensar: qualidade começa com educação e termina com educação, né? No futuro, existirão apenas dois tipos de empresa: as que adotaram a qualidade total e as que saíram do mercado, né? Realmente é uma questão que nós temos que estar observando, né? Então, as duas frases são muito marcantes, né? São frases para se pensar. Então, peço que pensem aí. Dando uma pausa, como na aula presencial, eu pedi para que os alunos, né, fizessem para nós, para entregar para a gente, um trabalho, uma pesquisa sobre Fordismo, né, e Toyotismo, né? E eu gostaria que se vocês pudessem, né, vocês que estão um pouco mais distantes de nós aí, pudessem fazer essa pesquisa, né, fazendo o quê? O que essa pesquisa ela vai te trazer? Ela passa pelo processo industrial, revolução industrial, tudo. Fala, mas o que tem a ver com a questão administração rural? Tem muito a ver. Então, peço que vocês façam isso, né? E assim que tiverem uma condição de estarem enviando, né, para a FATEC, aqui de Votuporanga, eu peço que vocês possam estar encaminhando por e-mail, né, aqui para a gente. O meu e-mail também é FC, F de Felipe, C de casa, né? Dá para pôr aí? Vamos tentar colocar na tela para que vocês possam estar copiando, né? Então, eu gostaria, assim, que dentro dessa pesquisa, porque pesquisar, vou passar meu e-mail, fcoliveira 1986 @hotmail.com, né? E nesse e-mail, nessas respostas, quem conseguir, tiver a condição de estar fazendo essa pesquisa, que vai agregar muito em conhecimento, né? Vai agregar, vocês abrirem um leque de conhecimento e saberem questão de quê? De estoques de produto, como que era no início de Fordismo,
como que foi qual foi a mudança do toyotismo, né? E o que isso influencia e no que isso pode chegar a agregar para vocês dentro de uma empresa. Acredito e garanto a vocês que podem agregar muitas coisas. E uma outra pesquisa que passei para eles para me entregar até o final da matéria vai ser a seguinte questão, sobre cooperativismo, né? Desde que, quando surgiu o cooperativismo, então são duas pesquisas que eu gostaria que se fizesse, porque falando-se em gestão, falando-se em qualidade, em produtividade, e temos que também entender claramente o que é cooperar, né? O que é uma cooperativa, o que essa cooperativa nos traz. Até então, dei o exemplo de que, às vezes, nós pensamos que fazemos pouco. Realmente, né? Às vezes nós fazemos muito pouco. Porém, às vezes esse pouco é muito para muitas pessoas, né? Tive eu a oportunidade de passar numa instituição, numa cooperativa, não no estado de São Paulo, e pude agregar, né? Trabalhando como técnico agrícola na extensão, na área de extensão rural, né? Plantio de arroz e agropecuária em geral, vamos dizer assim. Então, em toda a extensão. Nesse princípio, se tinha o quê? Pouca qualidade dentro desse setor, dessa cooperativa. E aí foi se fazendo o quê? Tinha um grande volume de produção de leite, né? Tinha um grande volume de arroz, de plantio de arroz, né? E assim foi acontecendo. Com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo mais trabalhos, como projetos, né? Projetos de financiamento, de custeio agropecuário, até que tive a oportunidade nós conseguimos abrir um pequeno laticínio. Nesse laticínio se fazia o quê? Se fazia um leite em quantidade pequena, porém numa boa qualidade, né? Com veterinários, com pessoas ali fazendo análise e tudo. Passados-se 10 anos, né? Eu não tinha mais voltado, mudamos assim, vamos dizer, o ramo, né, de segmento. E quando foi até no dia de ontem, foi até uma coisa boa que deu para engrenar dentro da aula aqui, foi que o quê? Aquele pouquinho, né, que eu fiz, que eu cheguei dentro do laticínio e fiz a implantação. Nós temos que ter um custo, vamos dividir isso em custo fixo, custo variável, fazer o cálculo para que nós possamos ter um ponto de equilíbrio para poder vender isso daí, né? Então nós atingimos um ponto de equilíbrio, conseguimos um lucro e hoje, 10 anos após a minha saída, eu tive ontem a honra de poder ver o resultado realmente, né? Eu pensei que tinha feito pouco, porém eu pelo menos dei um toque, né? Um chute ali, e hoje está uma grande cooperativa, está com grandes resultados, já está bem implantada, né? Está bem estruturada, né? Então eu fico contente e espero que todos nós que possamos ir em alguma empresa, mesmo que a vida nos leve para outros caminhos, nós possamos sempre o quê? Enquadrar, fazer uma coisa com qualidade, mesmo com simplicidade, mas tenhamos qualidade, que a gente vê o resultado no futuro, né? Um futuro próximo, um futuro longo, como eu vi há 10 anos, que também não é tão distante assim, né? Qualidade e produtividade sempre existiram. Porém, com a evolução do mundo moderno e o desenvolvimento ultra rápido das tecnologias, fizeram com que se abrisse um canal muito fluente de informações, né? E assim o cliente passou a ser mais conhecedor de seus desejos e mais exigentes. Então, com a evolução de tecnologias, né? Com a evolução de pessoas, com o aumento de cultura, com o aumento de estudo, acesso à internet, acesso à informação por canais de televisão, jornais, livros, né? Pelas escolas,
pessoas se tecnificando, assim como vocês, né, estão se tecnificando. Então sempre vão buscando maior conhecimento. Então as pessoas passaram a ter um maior conhecimento e passaram a exigir melhor qualidade nos seus produtos, nos produtos que eles consumiam, nos serviços que eles recebiam, né, que eram prestados para eles. Com esse aumento das tecnologias, as empresas passaram, né, a buscar uma melhora contínua, maior busca contínua de melhor qualidade, né, maior produtividade, menores custos para alcançar um importante objetivo, que é a competitividade. Então, começou vamos dizer assim, uma corrida para que a empresa se despontasse, para que as empresas se despontassem no mercado, né, com melhor qualidade, maior produtividade e menor custo, né, para que a empresa se estabeleça no mercado. Daí essa empresa se tornaria competitiva, né? E uma frase muito interessante é a que se diz aí: melhora contínua. Todo procedimento deve ser melhorado, sempre. Todos devem ter condições para sugerir melhorias nos procedimentos. Então, quando vocês conseguirem, dentro da vossa empresa, dentro de empresas que vocês trabalharem, conseguirem implantar um sistema onde você viu que você conseguiu atingir o que você queria, você não para. Nenhum administrador, nenhum gestor deve parar, né? Sempre buscar tecnologia, sempre buscar melhorar. Se você conseguiu estabilizar, você conseguiu resolver problemas, você busca melhoria. Fala, mas como que eu vou buscar melhoria se... Com licença. Como que eu vou buscar melhoria se eu não tenho investimentos, né? O capital de giro não me chega não me disponibilizam para essa melhoria. Mas a melhoria contínua, ela está em funcionários, né? Você trazer funcionários para treinamentos, quando todo mundo acha que sabe alguma coisa, o bom é começar a estudar e escutar de novo, né? Então, todos devem ter condições para sugerir melhorias no procedimento. Mas como condições? Estudos, né? As pessoas têm que ter estudos, pesquisas, treinamentos, né? Conversas, em grupos, né? Em grupos de diferentes empresas, buscar informações fora da empresa, dentro da empresa, informações com pessoas que talvez já tenham passado pelo mesmo problema e que talvez estavam na mesma condição e conseguem fazer um custo mais baixo. Então, melhora contínua é buscar novas informações, novas técnicas, novos treinamentos, né? Fazer com que as pessoas se sintam melhores e que tenham condições, né, de sugerir as melhoras, hein? As vantagens. A qualidade e produtividade, elas nos traz várias vantagens, né? E essas vantagens não são estritamente assim individuais. Cada pessoa, só uma pessoa leva vantagem com qualidade e produtividade. Ela abrange todo o sistema, né? Todo o sistema produtivo, todo o sistema consumidor. Então, vamos ver nos itens abaixo aí no slide, né? O cliente, né? E qual é a vantagem que o cliente recebe com qualidade e produtividade das empresas? Ele recebe serviços e produtos dentro do prazo, com especificações corretas e com preço adequado. Então, já é uma boa coisa e demais condições, né? Ele consegue, hoje, com essa alavancada, você poderia acrescentar aqui o quê? Você tem vários produtos, várias empresas prestando o mesmo tipo de serviço. Cabe-se o quê? A conseguir com menor custo e com melhor qualidade. A empresa ela recebe vantagens porque ela cria sistemas, né, que permitem a produção padrão do serviço. Então ela tem um padrão de serviço, né, atende o cliente de forma organizada e controlada. Essa organização e controle, né? Você ter organização e controle sobre o que você produz, né?
você tem capacidade de suprir um mercado que exige X de produto. Então, você atende o teu cliente dessa forma. E a empresa ganha fama e mais solidez no mercado, né? Você passa a efetuar dentro da tua empresa um serviço de qualidade e a empresa passa a ser bem vista, né? Como a gente tem o trabalho técnico, né? O trabalho agrícola, ele é muito dependente de condição, ele é a campo, a céu aberto. As empresas, né, que são vizinhas, né? Se você tem uma lavoura de cana-de-açúcar, uma horta, algo que você fez diferente, os próprios vizinhos vão estar observando. Tendo essa observação, a tua empresa, você, né, o profissional, passa a ganhar fama e solidez no mercado. Então, te abre para a vossa empresa um leque de oportunidades de venda e abre para você, profissional, um outro leque do que? De crescimento dentro da própria empresa e também de propostas, vagas trabalhistas, né, em outras empresas que talvez querem o mesmo resultado. Para você, profissional, te traz um trabalho confiável, seguro e um ambiente saudável. Você tem uma forma integrada de trabalho e sob controle. E o desenvolvimento de funcionários, né? Para o país, as empresas sólidas, ele traz empresas sólidas, lucrativas e competitivas no mercado internacional. Então, dentro de administração, você consegue parâmetros, né? Você consegue melhorar todo o conjunto, desde o cliente até o país, né? Assim, cliente, empresa, profissional e país. Gestão da unidade de produção rural, né? Então, gestão da unidade de produção rural. Gestão, né? As empresas deverão estar cada vez mais voltadas para o mercado e vencerá aquela que for otimista, né? Vencerá aquela que for criativa. Criativa sempre se pensando em uma condição da seguinte forma: com pé no chão, com segurança, né? Organizada, novamente, criativa e inovadora. Não inovadora de sair de um segmento, né? Mas inovadora do que? De dentro de um mesmo segmento, né, da região, né? Vamos dizer, uma região sucroalcooleira, é uma região frutífera, é uma região de olerícola, né? Então, dentro dessa região, dessa micro-região onde a empresa vai estar situada, ela ser criativa e inovadora, buscar o quê? Novas variedades, novas tecnologias, produtos que são mais, como se diz assim, um pouco de melhor qualidade, né? Então você tem um pouco mais precoce, produtos mais precoces, né? Você ser inovadora nessas condições. E ser focalizado, né? Saber o que faz, para que faz e para quem, né? Se você não sabe que na verdade esse foco realmente é a missão, né? A missão da empresa, ela tem que responder, saber o que ela faz. Então, a minha empresa produz olerícola, então saber o que eu faço. Somos uma empresa de produção de olerícola que estamos o quê? Para quê? Para fornecer produtos de qualidade agroecológicas, né? Para que os consumidores do mercado local, do mercado do estado, possam se contribuir e para que a natureza receba. Então é a missão, saber focalizar, saber o que faz, para quem faz e para que faz. São as 3 perguntas que nós temos que responder na hora da empresa. E as características da atividade rural? As principais características da atividade agrícola são, né, dependência do clima. Nós dependemos do clima, né? Nesse ano de 2014, 13 para 14, já tivemos aqui no estado de São Paulo
uma grande falta de chuva, né? Tivemos uma grande falta de chuva e que foi desenvolvendo e encadeando várias perdas, né? Perdas em produção de milho, cana-de-açúcar com baixo rendimento. Então, temos essa dependência do clima. Temos a terra como componente do processo produtivo, né? Lembrando que um solo fértil, às vezes não é um solo produtivo, né? Por quê? Fala, mas está ficando louco, né? Por que um solo fértil não é às vezes não pode ser um solo produtivo? Um solo com todas as características dele, vamos dizer assim, ideais, ele pode não ser produtivo devido a quê? Características químicas boas e característica física ruim. Então, um solo raso, pedregoso, compactado, às vezes pode estar influenciando isso aí, né? Temos o que? Alto custo de saída e ou entrada no negócio, né? Então, para você entrar num ramo, você tem um custo, só que para sair, às vezes, você tem um custo maior. Temos a estacionalidade da produção, né? A produção se estaciona, você tem um período de produção, daí um período você já não consegue mais estar fazendo o plantio daquela cultura no mesmo ano. Perecibilidade dos produtos, né? E aí, uma questão que envolve, voltando lá atrás, novamente, né? Envolve o planejar, né? Nós planejamos assim a colheita, plantio, e às vezes deixamos de planejar a colheita, né? Então, essa perecibilidade ela vai desde que? Desde a época ideal de colheita, no campo ainda, e aí você passa colheita, você passa transporte, você passa armazenamento, você passa mercado consumidor e a venda, né? Então, se tem um espaço amplo, né, da colheita até o consumidor, e aí você corre um risco de perecibilidade de produto. E por esse motivo hoje se tem, vamos dizer assim, seguros, né? São seguros, né, do banco, do governo, da política agrícola, que vão suprir a necessidade do produtor, do consumidor, do mercado, do fornecedor. Temos uma grande coisa também que é o que? Produtos não uniformes, né? Nós temos de diversos tamanhos, né? Produtos de várias formas. Então, temos produtos não uniformes que às vezes são padronizados pelas empresas, pelo mercado consumidor e acabam perdendo um pouco o valor ou ganhando até mais, né? Temos o trabalho disperso e ao ar livre, como já havia dito. E esse trabalho disperso ao ar livre, às vezes ele não facilita a fiscalização ou a coordenação das pessoas. Por esse motivo, deve-se investir sempre em treinamentos, mostrar para as pessoas o quanto o trabalho delas o quanto o trabalho delas vai mostrar para a gente, acarretar o quão importante é isso. E o tempo de trabalho menor que o tempo de produção. Unidade de produção. Unidade de produção é o organismo econômico e social que, reunindo capital, trabalho e direção, se propõe a produzir bens e ou serviços na expectativa de lucros. Então, fica muito bem entendido, né, que a unidade de produção é um organismo econômico e social que, reunindo capital, trabalho e direção, se propõe a produzir bens na expectativa de lucro, né? Estratégias. Os passos para estabelecer estratégias na empresa rural devem ser resumidos em 2 pontos prioritários, que são eles: identificar os pontos fracos e fortes da empresa. Por exemplo,
pontos fortes. Colocamos o Hulk aí, né, pra gente estar vendo pontos fortes da empresa. Recursos físicos: terra fértil e produtiva, né? Água, energia disponível, máquinas, equipamentos e etc, né? Então, os recursos físicos que nós temos são terra, né? Água, energia, máquinas e equipamentos. Recursos humanos: os recursos humanos são a disponibilidade de mão de obra e funcionários bem treinados novamente, né? Recursos financeiros: possuir recursos suficientes ou ter acesso a financiamentos, né? Então, você possui recursos para estar conduzindo todo o trabalho. E recursos mercadológicos: proximidade, né, que quer dizer a proximidade de um centro consumidor e o bom relacionamento com o público-alvo. Então, tá aí os pontos fortes, né? Agora nós temos aqui os pontos fracos, né? Os pontos fracos de uma empresa são aqueles que a colocam em desvantagens. E assim, os administradores devem trabalhar com o propósito de aumentar os fortes e reduzir os fracos, coisa que demora-se às vezes um certo período. Então, os pontos fracos de uma empresa são aqueles que a colocam em desvantagem. Por exemplo, o tráfego, né, o transporte do produto até o centro consumidor, não consegue, é de difícil acesso. O solo está, vamos dizer assim, tá saturado, a planta não está desenvolvendo. Então, tentar colocar técnicas e tecnologias, né, para reduzir os pontos fracos e aumentar os fortes. Então, é um trabalho assim de muita técnica, um trabalho de muita tecnologia, de muito trabalho em cima, né? Então, os pontos fracos. Os pontos fracos, né, no ambiente de predominância, né, é ameaça, sobrevivência e manutenção. Então, a empresa ela tem que buscar isso daí. Os pontos fortes, vocês me desculpam a grafia aí, são as oportunidades de crescimento e desenvolvimento, né? Então, os pontos fortes é isso. Você tem que ver qual que são as oportunidades que a empresa tem de desenvolver, e os fracos, quais são as ameaças, né? O que vai ser a manutenção disso daí. O outro ponto muito importante para observarmos no setor agropecuário é a sazonalidade do fluxo de produção. Esta, por sua vez, é decorrente das diferentes fases da cultura. Então, tempo sazonal são as diferentes fases da cultura, né? Por cumprir um ciclo produtivo em épocas e estações climáticas diferentes, e propicia para o desenvolvimento de cada cultura individualmente. E assim sendo, os fatores climáticos dificilmente repetem-se em um mesmo ano agrícola. Assim sendo, a descontinuidade de fluxo de produção leva à ociosidade temporária de terras, armazéns, equipamentos e mão de obra. Então, esse ponto, né, da sazonalidade, nós temos que estar sempre de olho aberto no seguinte: numa rotatividade, né? Nós temos que ter uma rotatividade para quê? Para que essas terras, o maquinário, os armazéns não fiquem ociosos, né? Então, se você conseguir implantar um sistema de rotação, que em muitas empresas hoje já é feito, né? Tira milho, planta soja, tira soja, planta trigo, e aí vai se fazendo essa rotatividade de cultura. E esse é um ponto positivo para o solo, e é um ponto positivo para a gestão de uma empresa, né? Então, isso por sua vez exige uma soma de recursos, né? Viu? 10h30, tá bom? Então, vocês vão pensando no que foi passado, né, pessoal? Qualquer dúvida,
o e-mail foi passado para vocês e peço que vocês possam estar realizando as pesquisas, né? Não deixe de pesquisar, vá em busca das pesquisas. O e-mail ele ficou gravado aí, né? Tem condição de passar? Não. Já foi enviado, né, para os alunos aí, para vocês. E na próxima aula nós vamos estar entrando no tema de comercialização agrícola, né? Que também é um fator que vai abrir um leque de conhecimento para nós. Agradeço, obrigado pela atenção, boa noite a todos.